A Far Mais apresenta A Voz do Povão. Alô, caríssimos ouvintes, muito boa tarde. O rádio, já na década de 30, recém-chegado ao Brasil, buscava produzir programas populares, depois de passar por um período de programas mais eruditos e educativos. As principais emissoras do país, a exemplo das rádios Mairink Veiga e Nacional do Rio de Janeiro, passaram a produzir uma programação voltada a camadas mais populares, tornando o rádio uma forma de entretenimento. Isso foi dito por Calabria em 2004 no seu livro, lá na página 25. Bem, com o passar dos anos e a chegada da TV na década de 50, os anos seguintes foram decisivos para que o rádio adotasse um papel mais intimista e informativo, especialmente nas décadas de 60 e 70. Foi nesse contexto, mais especificamente no dia 1º de maio de 1978, que os irmãos Najib e Elias Armush criaram a Rádio Najuá de Irati, no Paraná. Ao mesmo tempo, eles foram os responsáveis pela criação do programa Meio-Dia em Notícias, que leva informações de Irati e região aos ouvintes da Najuá há mais de 47 anos. Concomitantemente, os irmãos decidiram usar a rádio para dar voz aos anseios da comunidade regional, criando o quadro A Voz do Povão, apresentado durante anos pelo próprio Najib. A população formava filas na porta da rádio para mandar os seus recados. O rádio tem como grande referência para sua programação o público. E desde a sua fundação em 1978, a Rádio Najuá vem mantendo essa interação. Antes, a participação dos ouvintes era feita ao vivo, no estúdio ou pelo telefone. Com o avanço das tecnologias, as pessoas passaram a interagir através de mensagens por aplicativo e também nas redes sociais. No entanto, algumas delas ainda fazem questão de visitar a emissora para apresentar as suas reivindicações. Bem, gente, esse trabalho, essa reportagem se justifica para mostrar o quanto essa relação do público iratiense com a Rádio Najuá ajudou a construir a vida política do município ao longo desses 47 anos. É preciso entender e demonstrar como o quadro A Voz do Povão influenciou a construção de um cenário político iratiense e qual a relação desse com o povo na atualidade, uma vez que o quadro continua no ar e recebe solicitações da comunidade como para a resolução de problemas nas áreas da saúde, educação e infraestrutura. Para o ex-prefeito de Irati, Odilon Rogério Burgatti, o quadro A Voz do Povão é um dos mais importantes do rádio e da comunicação iratiense. Considero o quadro A Voz do Povão um quadro dos mais importantes dentro da história da comunicação iratiense, da política iratiense, por tudo que ele representa ao longo de tantos anos, tendo iniciado com o saudoso e ícone locutor iratiense Najib Armush. E desde o seu início, o quadro serviu sempre para orientar as gestões municipais, servir de norte para os prefeitos. As reclamações, as sugestões, enfim, direcionavam a política pública iratiense para ser incrementada ou para ser feita, para ir atrás do problema, para empreender esforços para a resolução dos problemas. Então, ao longo de todos esses anos, com novas vozes, tantos locutores que por ali passaram, que sucederam, eu vejo de maior importância o quadro A Voz do Povão. Odilon lembra que durante a sua gestão na Prefeitura de Irati de 2013 a 2016, o quadro possibilitou encaminhamentos pontuais e urgentes com as equipes de trabalho. A Rádio Najuá também colaborou para a implantação de programas como o Ecotroca, por exemplo. Eu lembro, assim, de um dos programas que nós realizamos e virou lei, que é o Ecotroca, o envolvimento das pessoas na Voz do Povão. Isso traz uma memória muito afetiva para mim, das pessoas ligando, pedindo orientações dos pontos de troca, as orientações de que material trocar, enfim, os agradecimentos, né? Isso tudo foi muito importante. Muito importante também, recordo, dentre tantas outras atividades e medidas do meu mandato como prefeito, a questão da resolução do problema da coleta de lixo, que foi iniciada a terceirização, que perdura até os dias de hoje e melhorou muito a eficiência, com mais caminhões, com mais pontos, né, de coleta.
e o material antigo tendo sido repassado para as cooperativas de resíduo reciclável. Então tudo isso, essa organização de facilitar a informação dos novos pontos, do aumento da quantidade de resíduos recolhidos, foi através da Voz do Povão que nos auxiliou enormemente naquele início de gestão para que medidas como essa tivessem efetividade. E assim foi, né, com tantos programas, conquistas do meu mandato como prefeito. Situações que aconteceram em momentos em que a prefeitura não dispunha de recursos suficientes para resolver os problemas também causaram incômodo para Odilon. Quando havia poucos recursos e havia muita demanda, né, por conta dos cidadãos, isso dava um aperto no peito, né, uma angústia de tentar resolver o problema o mais rápido possível. E isso era ouvido através da Voz do Povão. Eu estava do outro lado, né, no gabinete, escutando, ou em trânsito, sempre muito atento, ouvindo sempre esse quadro, e que tem uma mistura de sentimentos assim, né, de alegrias, de preocupações em dar solução às demandas da comunidade, também a satisfação de estar resolvendo os problemas imediatamente através da identificação dos moradores que ligavam. Então eu só tenho elogios assim, por conta desse grande quadro que tem tanta história na cidade, na comunicação iratiense. É um quadro dos mais importantes da Rádio Najuá. E cumprimento a todos os locutores, locutoras que passaram ao longo de tantos anos, desde o início do quadro, com o ineditismo e essa interação com a população que foi visionária da parte do Najib Armuche. O ex-prefeito de Irati, Sérgio Stoklos, em nota enviada à nossa reportagem, afirmou que os assuntos debatidos durante o quadro despertavam a atenção e a curiosidade dos ouvintes. Abre aspas. A Voz do Povão, eu via que era um momento de notícias também. Despertava a curiosidade nos ouvintes, visto que as pessoas traziam informações além da formalidade, ou seja, sobre os fatos que aconteciam na sua localidade, na sua rua e até no seu cotidiano pessoal. Também visavam a busca de atendimento de suas demandas, fossem elas através dos órgãos públicos ou da própria comunidade, pois muitas encaravam como seu único canal de comunicação, e algumas reivindicavam, outras reclamavam. Fecha aspas, finalizou o ex-prefeito de Irati, Sérgio Stoklos.